Brasil, el país más grande de América del Sur, con un potencial enorme para el desarrollo agropecuario. Al occidente de este se encuentra ubicado un pueblo pequeño llamado Corumbá, exactamente el estado de Mato Grosso del Sur, y esta región es conocida, el Pantanal. Sus condiciones geográficas también lo convierten en una región perfecta para la práctica de la pesca y la ganadería. Hace muchos años, la ONU la reconoció como Patrimonio de la Humanidad y aprovecharon todos estos aspectos para fortalecer la ganadería y expandir la producción de carne y leche a todo Brasil. Generalidades de la ganadería en Corumbá, Brasil. Nós estamos num lugar muito especial, em Corumbá, em Mato Grosso do Sul. É uma região alta de um município que é eminentemente pantaneiro. Ele tem toda a planície do Pantanal e aqui permite a gente ver isso bem claramente, que é uma descida para o Pantanal. Vocês vão ver que bem ali já começa o Pantanal, o Rio Paraguai, as baías e o Pantanal. E nós temos trabalhado, essa aqui é uma fazenda em que ocorre engorda de gado, né? E que pega os animais que são do Pantanal, ou seja, no Pantanal a principal característica é que é uma região de cria. O sistema de produção é de cria, ou seja, uma grande presença de vacas, de touros, de novilhas, e esse gado sobe para ser engordado aqui. O nosso trabalho na Embrapa Pantanal é justamente trabalhar com o desenvolvimento, a intensificação sustentável dos sistemas de cria do Pantanal, da planície pantaneira, que envolve a introdução de uma série de tecnologias que permite ter uma melhor receita para o produtor. E, em paralelo, você vai conseguir produzir mais e usar menos, ou seja, conseguir uma intensificação. En este pueblo también cuentan con una unidad descentralizada de Embrapa, creada en 1974, la cual genera, adapta, promueve y transfiere conocimiento y tecnología para el desarrollo sostenido del Consejo Productivo Nacional de Carne Bovina, lo cual ha traído muy buenos resultados en beneficio de la sociedad. O que nós obtivemos foi que, primeiro, a taxa de natalidade subiu para 84%, a de desmama 82%, e isso, claro, incrementou toda uma receita na fazenda. Permitiu com que a fazenda, apesar de também ter que investir, principalmente nessa parte nutricional, né, que nessa fazenda nós tivemos que usar 28 toneladas. Fizemos uma desmama em 2.000 bezerros e ela usou 28 toneladas de ração e proteicos, né, de insumos. E nós fizemos o sistema, para cada real investido nesse sistema de produção, ele se pagava e devolvia para o produtor 70 centavos. Ou seja, houve uma taxa benefício-custo de 1,7. Ele devolvia o que você investiu, cada real que você investiu, e te repassava, te dava de lucro 70 centavos. O gado, a maioria do gado, a raça que é criada no Pantanal é a raça Nelore, né? E essa raça Nelore tem características muito interessantes. Primeiro é a resistência a essa temperatura nossa, que é bastante grande, e também a resistência aos insetos que tem na região, mutucas, mosquitos, tudo isso aí que prejudica bastante as outras raças. Mas, de qualquer forma, uma das principais características dela é aguentar essa temperatura e também a questão do pastejo. Ela consegue pastejar em regiões com muita água. Esse animal, ou seja, ele fica, como nós falamos aqui, aclimatado a esse ambiente de Pantanal. O Brasil é um dos principais criadores de gado de corte do mundo.
e também um dos principais exportadores de carne. Agora, eu acredito que ainda há muito ainda que avançar, principalmente na parte de bem-estar animal, principalmente na parte de uso sustentável de áreas, por exemplo, florestais, via integração lavoura-floresta. Então, ou seja, tem muito que ainda que se fazer no Brasil. Não é porque é um dos maiores do mundo, não precisa mais fazer tecnologia. Precisa cada vez mais de tecnologia em todos os sistemas de produção de gado de corte do Brasil. Generalidades de la ganadería en Corumbá, Brasil. Una de las misiones más importantes de esta empresa es tratar de concientizar a los ganaderos para que se apropien de las nuevas tecnologías y puedan mejorar sus atos ganaderos. É um trabalho importante, né? Fácil nunca é, mas é um trabalho importante e cada vez mais a gente nota a aderência deles a essas tecnologias. Ou seja, eles estão buscando uma receita maior, eles estão buscando novas opções e não tenham dúvida que a tecnologia é o fator mais importante de mudança e desenvolvimento numa região pecuária como é essa nossa do Pantanal de Corumbá. Então é um processo de convencimento e tem um aspecto importante, as tecnologias têm que ser adaptadas e quem vai fazer essa adaptação vai ajudar praticamente fazer a adaptação junto, nós que somos, seja investigadores ou técnicos, vai ser o produtor. Ele vai adaptar essa tecnologia em conjunto para ser difundida e também implantada em cada propriedade, porque cada propriedade é um caso. A futuro creen que estos modelos pueden desarrollarse no solo en Brasil, sino también en otros países de América y contribuir con todo esto al desarrollo de la ganadería en países que apenas se encuentran en crecimiento. O que a gente percebe é que cada vez mais há uma tendência a intensificar e também em direção à sustentabilidade das fazendas, ou seja, garantir, como nós vemos aqui. Aqui a gente vê o verde, a gente vê as aves, a gente vê os capões e também vê um gado de boa qualidade, vê uma fazenda bem preparada, bem formada, né? Então, ou seja, a pessoa consegue produzir mais sem praticamente abrir mais nada. Ou seja, com menos está fazendo cada vez mais. É uma das bases da sustentabilidade. A possibilidade de tirar mais sem precisar usar mais, né? E o Brasil precisa desses sistemas em toda a região, em todos os biomas do Brasil, né? Os 6 biomas do Brasil precisam dessa característica para cada vez alcançar novos mercados, né? E além de abastecer o consumo interno do Brasil, que é grande, e a tendência é cada vez aumentar mais. Essa também é uma pergunta muito boa, porque isso está ligado a uma tendência que a gente nota, mas ainda em alguns locais do Brasil já tem, é o associativismo. No momento que eles conseguirem montar cooperativas, associações e com essas cooperativas agregarem renda, receita à atividade, eu acho que esses pequenos produtores têm uma grande chance de melhorarem tanto a qualidade do produto como também a receita e renda da sua própria atividade. Mas isso é mais comum na região do Pampa, no sul do Brasil, que tem mais tradição com esse tipo de associativismo, né? Mas isso não quer dizer que aqui nessa nossa região já não tenha produtores se organizando para fazer esse tipo de atividade, ou seja, trabalhar de uma forma de cooperativismo para conseguir melhor receita, melhor renda e melhor qualidade no produto, até na forma de barganhar, de negociar com os compradores do produto deles.
tenho a menor dúvida. Eu sei que a Colômbia é importante em termos agropecuários para o mundo e sei também que eles têm regiões muito semelhantes aqui, como essa nossa aqui de Pantanal, com partes altas, com as partes baixas, beira de rio, e o manejo que a gente faz aqui, eu tenho a impressão que poderia ser adaptado lá. Agora, cada caso é um caso, cada caso vai ser um caso, principalmente nessa dinâmica de enchentes, né? Nessa dinâmica de comercialização, que todas as fazendas têm que gerar lucro. O produtor está lá porque ele precisa disso, precisa desse lucro e trabalha para isso. Então, nesse sentido que eu vejo, cada caso vai ser um caso e cada caso vai ser adaptado junto com o técnico, junto com o investigador, com o produtor rural. Um trabalho de parceria em que há muita sinergia entre os dois.